Está começando o Diploidcast. Aqui seu ganho é garantido. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Diploidcast, o podcast do ganho genético. E hoje contamos com a presença da doutora Lígia Renata da Silva, que irá nos contar um pouco da sua trajetória acadêmica. A doutora Lígia é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Piauí em 2011, fez estágio na Embrapa Meio Norte entre 2009 e 2011, onde desenvolveu pesquisa junto ao Grupo de Melhoramento Genético do Feijão Calpi. Ela é mestre e doutora em Genética e Melhoramento de Plantas pela UENF, entre os anos 2012 e 2018, no mestrado com foco na identificação de rotas alternativas na atividade respiratória de frutos de mamão em pós-colheita. Já no doutorado, a investigação foi voltada para o melhoramento visando a resistência a doenças no gênero Capsicum, utilizando ferramentas clássicas do melhoramento e da biologia molecular. Ela fez doutorado sanduíche na Universidade da Flórida, no ano de 2017, no Departamento de Patologia Vegetal, com um dos maiores grupos de pesquisa em Capsicum do mundo. Pós-doutorado em Proteção de Plantas pela Ghana Normal University, entre os anos de 2019 e 2020, com um projeto voltado na obtenção de mutantes de citros, visando a tolerância às principais doenças bacterianas. Atualmente é supervisora de operações de pesquisa na Bayer, onde trabalha no pipeline de soja. Doutora Lígia, é um prazer tê-la aqui e de antemão eu já agradeço o aceite do nosso convite. Gente, olá a todos. Eu que agradeço, esse convite de estar aqui compartilhando um pouco, e fico disponível aí para as perguntas, para contribuir com o podcast de vocês. Então, dando início ao nosso papo, olhando o seu currículo, nós podemos observar que ele é um currículo muito diverso. Você trabalhou com várias culturas durante a sua trajetória acadêmica. Você trabalhou com citros, trabalhou com mamão, atualmente trabalha com soja. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, acadêmica, bem diversa. Então, eu iniciei a minha trajetória trabalhando com feijão calpi, juntamente com a Embrapa, formei na Federal do Piauí, e sempre no melhoramento de plantas, e desde então me senti confortável, para partir para continuar a área acadêmica, fazendo uma pós-graduação, e saí do Piauí e fui fazer tanto mestrado quanto doutorado na UENF. No mestrado trabalhei com um híbrido de mamão, lançado pela própria universidade, a UENF. Foi uma experiência muito, muito boa, mas eu ficava muito no laboratório e eu sou agrônoma, então eu queria ter essa experiência dupla, tanto campo quanto laboratório. E no doutorado eu apliquei para uma vaga, também na UENF, com a professora Rosana, e eu desenvolvi pesquisa com o patossistema Capsicum e Xanthomonas, onde eu conduzi experimentos em casas de vegetação, em campo, e usei ferramentas da biologia molecular com aplicação de marcadores. Com essa experiência, eu consegui aplicar para uma posição de doutorado sanduíche fora do Brasil, na Universidade da Flórida, dando continuidade com essa pesquisa, onde foi parte da minha tese de doutorado. Inclusive, o meu orientador da Universidade da Flórida, ele fez parte da minha banca de defesa e foi sensacional. A partir daí, eu saí, já do feijão calpi, do mamão, do gênero Capsicum, com pimentas e pimentões, e fui trabalhar na China com citros, também com
algumas espécies, tanto limão quanto laranja, e também relacionada à patologia, mais voltada para a criação de uma biblioteca de mutantes. Logo depois, eu apliquei, continuei, desde cedo eu aplico para vagas em empresas, e eu consegui uma oportunidade para trabalhar com soja aqui em Porto Nacional, na Bayer. Então, assim, é bem diverso, mas sempre dentro da área biológica e agronômica, nessa investigação do melhoramento, e agora, mais do que nunca, exercendo atividade de agrônoma, né? Na minha formação primária, mas lembrando que todos os meus conhecimentos adquiridos ao longo dessa carreira me levaram à posição que eu estou hoje. Muito bom você explanar, né, mais um pouco para a gente a sua carreira, né? E na sua graduação você fez estágio na Embrapa, certo? Eu gostaria de saber o que te motivou a fazer estágio na Embrapa e como que foi essa sua experiência? Então, eu entrei no curso de agronomia, ingressei no curso de agronomia no ano de 2007, porém eu trabalhava. Eu trabalhava, como a maioria das pessoas de origem humilde, eu tive que trabalhar para conseguir pagar os meus materiais, os meus livros, e eu tinha muita vontade de me comprometer e me inteirar do que era agronomia desde os primeiros períodos, né? E quando eu terceiro período de agronomia, eu cursei a disciplina de melhoramento genético, e a mãe da agronomia na Universidade Federal do Piauí, ela se chama Regina Lúcia Ferreira Gomes, e ela falou, olha, você tem que aplicar, você tem que correr atrás das oportunidades, você tem que se manter presente, porque quem não é visto não é lembrado. Então, ela divulgava editais tanto de pesquisa quanto de extensão, e também empresas privadas, fazendas, todas essas oportunidades, elas sempre nos motivavam. Porém, eu trabalhava. Eu era voluntária num laboratório da professora Ângela, no departamento de biologia da Universidade Federal do Piauí. Então, aos sábados, eu ia para o laboratório dela trabalhar com fava. Eu até nem comentei isso. E eu ia desenrolar, né, as ramas de fava junto com o ex-aluno da UENF, o Jardel, que na época era mestrando lá. E eu fiquei impressionada, encantada. E esse pessoal já tinha feito estágio na Embrapa. E eu comentei com a minha professora de melhoramento, falei, professora, eu quero muito estagiar, eu estou impressionada com a pesquisa que o pessoal do mestrado faz, eu acho isso sensacional. E eu estava no terceiro período de agronomia. Foi quando abriu o edital da Embrapa, e ela me ligou, Lígia, o não você já tem. Ajeita seu currículo e faz sua inscrição. Fiz minha inscrição, fui lá fazer entrevista com o Dr. Mauro Israel, de Moura Rocha, e ele me fez perguntas básicas de melhoramento. Eu estava cursando a disciplina e não fui preparada, mas fui com toda aquela vontade que a gente tem que ter sempre, se você gosta da área que você quer atuar, quer se profissionalizar. E esperei alguns dias e eu fui selecionada. Então, você tem que correr atrás, e isso que me motivou foi querer entender a pesquisa, e o pessoal que eu conheci nesse laboratório era apaixonado pelo que eles faziam. Então, eu fiquei impressionada. E a professora Regina, que é a mãe da agronomia na Universidade Federal do Piauí, ela é simplesmente encantadora. Se você entra no curso de agronomia, você fala assim, quando eu crescer, eu quero ser essa mulher. Então, foi isso que me motivou, ver o pessoal e ver a minha professora, que eu admiro até hoje, com esse amor pela pesquisa.
Nossa, que bom, que interessante que você despertou logo no início, né, da graduação esse interesse tão logo em estar ali mais próximo, né, à pesquisa. Lígia, e relacionado a isso, eu tenho mais uma questão. Em relação a conseguir fazer estágio na Embrapa, é muito difícil? Tem muita burocracia? Como que funciona? Ou você achou assim relativamente fácil? Olha, tem uma série de requisitos, não só para estágios, como participar de qualquer tipo de seleção, você tem que cumprir alguns requisitos, né? Na época, né, em 2007, tem alguns anos, você tinha que ter um índice acadêmico específico lá na vaga, você tinha que estar matriculado no curso de agronomia ou biologia na época, tinha que ter cursado ou estar cursando a disciplina de melhoramento genético, ter passado também por algumas disciplinas de biologia, como morfologia e anatomia, e ter algum conhecimento, se preparar, porque eles te fazem perguntas, a professora falou que a gente tinha que pegar toda a descrição da vaga e estudar. E eu estudei, eu pedi ajuda para um outro ex-aluno da UENF, porque a UENF também é um berço de muitos profissionais, é o Arthur Mendes Medeiros, que hoje é professor da Universidade Federal do Piauí, e ele era meu monitor na época. Eu falei, Arthur, estou precisando de ajuda. Aí ele pegou o edital comigo e falou, olha, pega livro tal na biblioteca, livro tal, genética na agropecuária, e alguns livros de melhoramento, e vai estudar. Aí eu fui, estudei, procurei algo pontual de acordo com o que estava descrito para a vaga. Eles perguntaram sobre alógamas, diferença entre alógamas, autógamas, o que me motivava. Então, assim, como todo edital, foi uma seleção, eu participei com outras pessoas, e foi relativamente difícil na época, porque eram muitas pessoas, e era apenas 2 vagas na época. Tinha que ter um contato. As pessoas que estavam comigo, todas tinham o contato da professora, então ficava um pouco difícil, né? Porque todo mundo vinha da mesma turma, muitos eram da mesma turma, outros já eram de outra universidade, mas ela também tinha indicado. Então, o critério de indicação ali estava todo mundo igual. Então, assim, o diferencial era no currículo, porque eu coloquei que eu era voluntária, que eu colaborava nas atividades da disciplina. Então, tudo que ele foi me perguntando, eu ia falando. E eu era recém-chegada no curso, mas era isso mesmo que eles estavam procurando. Mas, assim, falar se foi fácil, não foi, porque eu acho que todo mundo que está aí, vocês que estão no ganho genético, sabe que quando você se inscreve, é aquela ansiedade. Quando tem entrevista, você fica muito mais ansioso, o currículo, a comparação. Então, na época, eu lembro que foi um pouco difícil, e eu entrei a priori sem bolsa. Eu não entrei para vaga com bolsa, então eu fiquei sem bolsa. Então, eram vagas com bolsa e sem bolsa. Então, eu entrei sem bolsa, e depois que eu estava lá, eu consegui uma bolsa. Então, é concorrido, então você tem que estar preparado. Ele me perguntou no final assim, se você quisesse trabalhar sem bolsa, você trabalharia? Eu respirei fundo, eu falei, quero. E assim, eu consegui, mas não foi fácil. Nossa, que bacana. A força de vontade é sempre o ingrediente principal, né? E acredito que as suas dicas pode ajudar bastante, né, o pessoal que está aí, que quer também, né, fazer estágio, né, não sabe como que funciona. Lígia, eu gostaria de perguntar também sobre o seu doutorado sanduíche na Flórida, que assim é o sonho assim dos pós-graduandos, né? Conseguir fazer esse sanduíche.
E eu gostaria de saber como que você fez para conseguir, como que você conseguiu esse contato lá fora, que o mais difícil, né, é conseguir o contato lá fora. Como que foi esse processo? Então, como eu fiz uma breve apresentação, no doutorado eu fui aluna, né, eu fui orientada pela professora Rosana Rodrigues, e a área de pesquisa dela é melhoramento visando resistência a doenças. Então, desde que eu pisei o primeiro dia no laboratório, a professora já nos apresenta os principais papers, né, para a gente se familiarizar. Eu lembro que assim que eu entrei, ela falou assim: olha, Lígia, de acordo com um projeto, né, que ela me apresentou, você vai fazer a pesquisa com cápsico e xanthomonas. E assim, ela espetacularmente foi me mostrando, a gente foi desenhando, e eu estava maravilhada. Desde o primeiro dia, ela me deu, eu tenho comigo até hoje, o artigo que tem Dr. Bob Stoll como primeiro autor, Jeffrey B. Jones e Jerry, os três do mesmo laboratório da Universidade da Flórida. E daquele dia, como eu já tinha tido a experiência de um laboratório que o pessoal era do mestrado, e muita gente falava sobre sanduíche, 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 só que a Universidade Federal do Piauí era muito mais difícil o pessoal conseguir as bolsas. Então, assim, naquela época, 2007, o programa de pós-graduação estava em ascensão, então a gente sabe que a gente faz o corpo do programa, então a gente que consegue, juntamente com os nossos professores, aumentar, né, a nota da CAPES, que nos proporciona muitas oportunidades. Então, eu só ouvia falar, olha, quando eu estiver no doutorado, eu vou fazer sanduíche. E quando eu estava já no primeiro ano, eu sempre lembrava, olha, eu quero fazer o estágio fora do país, eu quero. E quando ficou próximo daquela época, né, que abre os editais da CAPES e do CNPq, eu entrei em contato pelo Facebook, eu procurei e achei na época, era o grupo, não lembro, o grupo do Plant Pathology. E eu fui no chat, mandei mensagem para Jéssica, e eu conversando com ela falou, eu perguntando, nossa, você conhece Jeffrey B. Jones? Ela, conheço, é professor da patologia. Ai, como que eu faço para falar com ele? Ela, nossa, ele é professor mais famoso aqui, não sei o quê. Falei, você me ajuda? Eu vou mandar um e-mail para ele, você fala para ele, você me apresenta e tal. E a Jéssica falou, ok, pois você fala, no dia que você enviar, eu vou na sala dele. E isso com um inglês péssimo. Uma coisa que eu quero falar para todo mundo, por favor, não façam o mesmo erro que eu cometi. Eu fui para os Estados Unidos sem saber inglês, eu fui com um básico do básico, quase zero. E isso dificulta porque, em vez de você conseguir assimilar desde o início, você primeiro sofre muito com aquela busca de tentar entender e você fica muito frustrado no início. Então, a Jéssica, ela chegou para o Dr. Jones na sala dele e falou, olha, tem uma moça chamada Lígia, ela vai te mandar um e-mail, ou acho que ela te mandou. E foi assim que, falando com a secretária pelo Facebook, ele me respondeu um e-mail, onde eu pedia para ele, né, eu explicava que eu era estudante de doutorado, e que eu queria uma vaga, eu ia concorrer uma bolsa em uns meses, eu entrei em contato com ele 6 meses antes, e se ele me receberia. Aí eu falava que eu ia com dinheiro da Agência de Fomento do Brasil e tal, expliquei para ele que eu queria fazer uma parte da minha tese, que era com CAPS e xanthomonas, e perguntei se ele me daria uma carta, toda a documentação que a CAPS exige, né, que está lá no edital. Tempos depois, eu falo com a professora Rosana, e a professora falou, Lígia, mas assim, você tem que ter isso, isso, isso. Eu falei, professora, eu já tenho. Aí ela viu que estava mais fácil, então pronto. Então vamos dar continuidade, já que você tem
a carta, né, do professor e tal, contato com ele. Desde esse dia, depois, ele passou a me responder. A gente marcou algumas reuniões, eu, ele, a professora Rosana. E aí, deu tudo certo. Fui para lá, fiz a pesquisa, fiz uma parte da minha tese, né? Consegui fazer. Então, assim, é uma experiência que eu indico para quem puder se preparar e com antecedência, tanto a parte de contato burocrática, como a parte do idioma. Se você pensa em ir para a França, aprende um pouco de francês. Se você quer ir para um lugar que fala espanhol, ou seja, se inteirar do idioma da região que você quer fazer o intercâmbio. Isso é essencial, ao meu ponto de vista, porque eu fiquei um pouco frustrada. Foram 7 meses e eu penei os primeiros 2 meses, principalmente, mas depois, principalmente na Flórida, eles te dão as igrejas, elas recebem estrangeiros e dão aulas de inglês gratuitas, várias instituições que tem por lá, estaduais também. Então, eu consegui fazer cursos de inglês, para me capacitar e para tornar aquela comunicação mais fácil. Além do domínio, né, da língua, que chega lá a gente enfrenta algumas barreiras, tem também o processo assim de adaptação. Você está no lugar novo, né, conhecendo pessoas novas, né, a comida é diferente, a cultura é diferente. E para você, como que foi esse processo de adaptação? Olha, a primeira vez que eu saí de casa foi quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, né? Mas era Brasil. Então, qualquer coisa, eu visitava minha família, qualquer coisa eu ligava. Mas lá é um lugar que não tem como, tipo assim, vou para casa ou quero. Não, ali você tem que mergulhar. O intercâmbio é uma imersão. Você tem que aprender a utilizar essa expressão. É uma imersão de aprendizado, tanto profissional como cultural, pessoal. Então, no primeiro mês eu fiquei assim assustada, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa completamente desenrolada. Eu não me prendo a situações ruins, eu tento me sair de uma situação de estresse, de medo. Então lá eu não me permiti ficar depressiva, ficar com medo. Outra coisa que eu falo muito, mesmo que você domine a língua, quando você vai para um país onde as pessoas falam o idioma nativo, você vai ter dificuldade. Eu estava com uma moça brasileira que ela falava muito bem inglês, mas ela falava, Lígia, para mim está sendo difícil. Então, mergulhe, aproveite a oportunidade. Foi difícil para mim, mas eu respirei fundo e pensei, quantas pessoas tentaram e não conseguiram? Quantas pessoas queriam estar no lugar que eu estou? Então, eu botava isso de lado, esse sentimento de medo, e ia. Ia e participava. Todos os dias estava no laboratório, todos os eventos que eles falavam que eu podia participar, eu participava. Então, culturalmente, a alimentação americana é completamente diferente. Todos os tipos de atividades, lazer, é tudo muito diferente. Mas é encantador, porque você está enriquecendo com outras culturas, com outros vocabulários, e você cresce não só profissionalmente, como pessoa, como ser humano. Eu acho que é um aprendizado que eu levo para a minha vida inteira. Sim. Lígia, eu tenho mais uma questão aqui para você, mais uma pergunta. Atualmente, você trabalha na iniciativa privada. Eu gostaria de saber o que te motivou, né, a trabalhar na iniciativa privada. Sempre foi seu desejo ou foi algo que foi surgindo assim durante a sua jornada acadêmica ou foi algo inesperado? Como que foi? Olha, desde muito cedo, como eu falei, né? A minha
primeira imagem de profissional foi uma pesquisadora, mas desde o começo da graduação, eu vi os meus amigos, eu sou agrônoma, e eu não sei se o pessoal daí é agrônomo que está aí, se são só biólogos, mas quem é agrônomo, eu falo por mim, eu tenho uma vontade de estar no campo, de ser agrônoma. Eu sou aquela agrônoma tradicional. Eu gosto muito de conhecer novas áreas, né? Porque a agronomia é um curso, é uma profissão muito eclética. Porém, os ventos foram me levando e as oportunidades chegando na pesquisa. E eu abracei e sou muito feliz e grata a Deus, mas eu sempre queria ter essa oportunidade, passar por essa experiência. Muitos amigos meus trabalham em fazendas como agrônomo, outros desde o início entraram, né, em empresas privadas, e eu sempre tive muita curiosidade. Então, na graduação, quando eu apliquei para a Embrapa, eu apliquei para empresas privadas para ver se eu conseguia um estágio. Durante o mestrado, no doutorado, eu me dediquei mais, né, para fazer as disciplinas e focar naquilo que eu queria. Mas, quando eu finalizei, eu voltei. No último ano, 2018, 2017, 2018, eu voltei a aplicar para vagas e sempre trocava figurinha com um amigo e outro. E quando eu voltei, né, do pós-doc, eu já estava aplicando. Foi quando eu comecei a receber respostas positivas, porque quando você se prepara, você está muito mais além de muitas pessoas. Por exemplo, o meu currículo como doutora, como pós-doutora, sempre vai ser assim, nossa, essa menina aqui vai ser lido, vai ser respeitado. Então, o fato de eu ter me preparado, né, é um diferencial. Então, sempre tive a motivação, desde do princípio, pelo curso que eu escolhi, e sempre apliquei. Teve anos que eu fiz uma aplicação ou duas, mas teve épocas que eu fazia assim, 8 aplicações, 10 aplicações em empresas. Então, assim, sempre tive essa curiosidade de saber como realmente funcionava, como uma profissional poderia atuar. Então, o que me motivou foi a minha curiosidade de querer conhecer essa vida fora da academia, porque desde cedo eu me deparei muito com a pesquisa e eu queria ter essa vivência, essa experiência. Nossa, que bacana. Lígia, atualmente você é supervisora de operações de pesquisa, certo? E qual que é o papel de uma supervisora de operações de pesquisa? Então, uma supervisora, ela vai gerenciar, supervisionar atividades tanto de campo quanto de pesquisa dentro da empresa, para conseguir obter um produto final de qualidade. E dentro desse processo, você trabalha com gestão de pessoas, você participa de projetos, beneficiamento de algumas metodologias. Então, é um papel complexo, mas totalmente voltado para aquilo que você se preparou. Então, os meus conhecimentos eu aplico para a vaga de supervisora, e o maior desafio é a parte de gestão de pessoas, mas de uma forma ampla, o supervisor ele trabalha visando a excelência no pipeline da cultura que ele trabalha, no caso, eu da soja. Então, Sim, uma visão falando assim, bem amplo, é esse o papel de um supervisor de pesquisa. sim, acaba exercendo muitas funções, né? Lígia, considerando que você foi estudante de universidade pública, você sente que você saiu bem preparada para você exercer a função que você exerce hoje? Ou você sente que faltou alguma coisa nesse processo? Olha, eu acho não. Já foi a época que nós da iniciativa
da universidade, né, éramos vistos como pessoas não preparadas e não capacitadas. Eu acho, desculpa o achismo, mas eu percebo que se as pessoas um dia rotularam isso, elas não vivenciaram, porque tanto eu quanto vocês, quanto os nossos amigos, se você parar para pensar, a minha turma de doutorado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a minha turma, quase toda, se não 100%, estão em empresas, são professores, estão em posições de pós-doc, muito concorridas também. Então, eu me sinto grata por ter participado, porque quando a gente passa pela instituição pública, você rala para conseguir as coisas, você corre atrás, nada cai no seu colo. Então, a gente está muito mais preparado do que qualquer outra instituição particular. A gente vê constantemente que a nossa universidade, a UENF, ela está sempre entre as melhores universidades públicas do país. Então, o conceito do nosso curso é um dos melhores. As pessoas sempre têm a oportunidade de concorrer a bolsas fora do país. A gente estuda com a bolsa, que nos dá um amparo. Às vezes, dependendo da bolsa, às vezes atrasa, mas a gente está ali no laboratório fazendo a pesquisa. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem aquele espaço físico que muitas empresas ou instituições privadas têm, mas a gente mesmo assim está entregando a pesquisa com a qualidade tão ou até melhor que muitas instituições privadas. Então, eu me sinto privilegiada de ter participado de instituições públicas, porque isso não é desculpa no nosso país, que não prega muito não defende muito a educação, mas a gente está aqui para mostrar, tanto o pessoal que está aí atrás das câmeras, quanto você, quanto muitos dos nossos amigos e muitas pessoas nesse Brasil. Então, eu me sinto preparada, eu tive um diferencial, e quem me proporcionou isso foi a instituição pública. Isso, muito bem, Lígia. Gostei muito da sua fala. É sempre muito bom a gente ressaltar que, apesar dos pesares, a universidade pública, ela é de qualidade, e muita qualidade, né? Sim. Lígia, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Lígia, a gente deu um Google aqui, você falando sobre o inglês, sobre tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho, que a gente deu um Google aqui, a gente descobriu que sua defesa foi em inglês, apesar de você ir para os Estados Unidos falando que não sabia inglês, né? Sua defesa foi em inglês com participação do pesquisador, supervisor, né, dos Estados Unidos. E outra coisa interessante que a gente queria que você falasse muito, muito, é como que foi o processo, porque como a Rosi ele falou, ela foi para a China, gente. Comeu com, não sei se foi com hashi ou com talher, vou deixar você falar um pouco sobre isso. Mas eu queria falar que você falasse um pouco da experiência, como foi encontrar o seu supervisor da China e como aconteceu esse convite e um pouquinho da experiência de como foi na China, que a Rosiele não falou, mas a gente deu um Google, a gente sabe que foi no período da pandemia uma parte disso, então tudo estava acontecendo no mundo e a Lígia estava lá na China, levantando bandeira da pesquisa e da universidade pública, aquela coisa, From Brasil, né? E é isso aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, não? E desculpa Obrigada. aí, desculpa Não, invadir o podcast, né? Mas os diretores aqui estão bem entusiasmados com as histórias legais que você tem para contar. não, que isso. Então, voltando aqui, né? Eu defendi inglês. Foi a primeira experiência assim, mais forte depois de ter ido, né, para os Estados Unidos. E eu tive tanto o Dr. Jones como o Jerry. O Jerry é o braço direito, se não os dois braços do Dr. Jones. Então, eles dois, oficialmente o Dr. Jones estava e o Jerry estava assistindo, fez perguntas e eu fui membro do Ganho Genético na minha época e uma grande amiga nossa me ajudou muito, que foi a Paola.
Paula Álvares Bianchi, ela me ajudou muito a me preparar no inglês. Então, acho que, salvo engano, foi a primeira defesa em inglês do programa com o orientador na banca, né? Então, assim, foi uma experiência, assim, hard, mas muito, muito boa para mim. Dali, eu vi que eu tinha potencial para fazer qualquer coisa. E respondendo tua pergunta, durante o período que eu estava na Universidade da Flórida, como eu falei anteriormente, a gente não pode ter vergonha. A gente tem que ir com medo e ir. Só ir. Em dos congressos, eu fui em uns congressos, umas reuniões, tem sempre reunião, e eu vi um professor, ele estava com um grupo de pesquisa dele, que fica em Lake Alfred, que fica alguns quilômetros de Gainesville, na Flórida, e eu vi que ele trabalhava com xanthomonas. Eu falei, mas era com citrus. E durante o evento lá, ele comentou, né, na palestra dele, que ele estava querendo contratar melhoristas de planta, porque ele tinha só biólogos, biotecnólogos, e ele queria ampliar a rede dele de pesquisa com melhoristas de planta. Peguei o cartãozinho dele, conversei muito ruim com ele e perguntei assim: quando que você vai abrir essa vaga? Era 2017, outubro de 2017, e ele falou: olha, pretendo lançar final de 2018 para 2019. Passou, peguei contato de outros professores, eu formei, né, defendi em fevereiro de 2018, entrei em contato com ele por e-mail, falando, tirei foto do cartão, tinha tirado uma foto com ele. Professor, você lembra de mim? Claro que não, né? Mas aí me contextualizei e ele falou, olha, vou abrir uma posição de melhorista de planta no meu laboratório. Só que até então eu não tinha sacado que era na China. Li a descrição da vaga, vi que era na China. Aí, como eu falei, se eu defendo em um curto prazo de tempo em inglês, eu acho que se caiu ali o momento, se ele falou, você tem coragem, é aquela coisa, você tem que estar preparado. Aí ele falou, vou abrir a vaga no site tal, entrei, procurei os requisitos, todos eu me encaixava, fiz minha inscrição, esperei uns meses, acho que foi um mês e meio, tinha sido aprovada para a segunda etapa, análise de currículo. Um mês depois, fiz uma entrevista virtual. Depois de um mês, é a entrevista final com os coordenadores da vaga. E setembro de 2018, eu fiz a entrevista com o Dr. Neil Wang, que ele é professor efetivo da Universidade da Flórida, mas ele abriu um laboratório com parceria da Universidade com a Flórida com o governo da China, no sudeste da China, onde tem um grande centro de pesquisa dentro da Universidade Gunnar Normal University. E a partir daí, setembro, eu fiz entrevista. 20 dias depois ele saiu o resultado, a entrevista em inglês, com um cara que tem um sotaque chinês muito forte. Só que eu não sabia o que me esperava. Fui para o Rio de Janeiro, tirei o meu visto e em dezembro fui para os Estados Unidos, conversei com ele, fiquei lá acho que 2 meses antes de ir para a China. E passei um ano na China, de 2019 a 2020. Na cidade onde eu fiquei, não tinha colher, garfo e faca. Era muito difícil, você tinha que comprar pelo site, era caro. Então, comecei a aprender a comer hashi, a me adaptar ao lamen e a cultura. Foi outra imersão na minha vida. Aprender a respeitar e a
absorver tudo que eu poderia de tecnologia, tanto os Estados Unidos como a China. A gente que trabalha principalmente com quem trabalha com molecular sabe que a gente pede um reagente, às vezes passa um mês, 15, 20 dias. Na China eu pedia pela manhã e o reagente estava à tarde na minha bancada. Então, assim, em termos de tecnologia, os equipamentos mais modernos, eu ficava assim encantada, pedia para eles me ensinarem e foi uma grande escola, porque foi ali que eu comecei, né? Fora do Brasil, eu acho que no Brasil também, quando você faz um pós-doutorado, você é um professor. Acho que todo mundo que tem essa experiência pode afirmar. Então, eu tive um time de pesquisa junto comigo, todos chineses. Então, a partir dali, eu estava me preparando porque estava por vir, que é o meu hoje, né? Então, tive o início do preparo ali na gestão de pessoas, onde tinha que coordenar uma equipe. E foi sensacional porque, mais uma vez, eu estava ali numa cultura e levando a bandeira do Brasil, levando que eu vinha de uma instituição pública e sempre agregando, porque nós somos muito preparados. Era algo que eu temia muito. Nossa, mas a China é o berço da tecnologia, e o que eu vou agregar? A gente agrega. Porque o que eu aprendi no meu mestrado, no meu doutorado, na minha graduação, foi essencial para eu estar na posição que eu estava lá. Eu estava liderando homens que estavam há anos trabalhando com a pesquisa em citrus. Eu tinha que montar um esquema de trabalho, um projeto. Então, eu estava vindo do Brasil e eu estava numa posição alta lá. Então, olha só, vindo da instituição pública, o meu ensino médio, minha graduação, minha pós-graduação. Então, a gente está lá, poxa, então a gente tem muito, muito a contribuir, não só dentro do nosso país, como em qualquer lugar do mundo. Então, essa experiência foi muito, muito pesada para mim. De longe, para ser bem honesta, foi a mais pesada para mim, tanto emocionalmente, que eu estava 13 horas de diferença do Brasil. Então, falar com a minha família era muito diferente, falar com os meus amigos, fazer novas amizades, porque a cultura chinesa, as pessoas de lá são um pouco fechadas, então, até quebrar esse gelo, e a gente consegue, eu consegui fazer amizade, ainda hoje falo com as duas meninas que eu fiz amizade, falo com o meu antigo chefe, então, foi uma oportunidade, foi um ano, até que estourou a pandemia lá primeiro, e eu fiquei amedrontada, porém, todo mundo que estava de estrangeiro lá na China, no departamento onde eu estava, eram indianos, eram ingleses, os dois maiores grupos, e todos eles foram pedidos para voltar para o país, por questões emocionais, de saúde. Então, todo mundo saiu e eu tive que voltar. Mas eu falo para vocês que é uma experiência surreal e não tenham medo de ir para outro país, achando que você não vai ser tão bom quanto eles. Nós somos muito bons. Nós somos preparados para grandes experiências e para sermos grandes profissionais. É isso aí, Lígia. Quando a gente se propõe, né, a novos desafios, a gente passa por muitos perrengues. Só que, assim, no final, o que sobra são as boas histórias, né? A gente lembra daquilo tudo e vem um sorriso no rosto, e é isso que importa. Sim. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui para a gente finalizar, né? A próxima pergunta, ela é relacionada ao fato, eu não sei se você lembra dessa época, mas até um tempo atrás o pessoal estava terminando, estava se formando, e o pessoal já se preparava para passar em concurso, porque o foco era concurso, o que dava estabilidade era concurso, e a gente vê que essa mentalidade vem mudando, né, hoje em dia. E você,
já tá com um tempo, né, na empresa privada. O que você tem a nos dizer também da empresa privada, da estabilidade que a iniciativa privada pode nos proporcionar também? Então, na China, o meu contrato era com um centro de pesquisa, não era empresa privada. Eu estou há 6 meses no cargo de supervisora de operações de pesquisa. E respondendo a pergunta, sim, quando a gente finaliza a pós-graduação, a gente foca muito na academia, a gente direciona, a gente quer fazer um concurso, mas eu sempre, como eu falei, eu sempre tive essa visão dupla, né? Mas também eu sempre me questionava, mas eu não tenho um perfil de empresa. Até eu observar as pessoas que estavam ingressando na iniciativa privada, eram pessoas que com mestrado, com pós-doutorado, e aí foi me dando essa certeza de que a gente, profissionalmente falando, a gente não pode limitar a nossa visão de estabilidade apenas para a iniciativa pública. A gente é treinado para atuar em qualquer área. Nós somos preparados a estarmos em qualquer situação, sermos professores de iniciativa pública, privada, abrirmos uma empresa, trabalhar com internet e, sim, inclusive, tem egressos da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da UENF, como o Jânio, o Ismael, acho que os 2 Ismaéis, né, são egressos. E tem a Paola também, que foi do núcleo, o Jean. Então, muitos de nós conseguem essa visão e perfil. Muitas vezes você fica induzindo para um caminho, achando que aquele é o único caminho. Nós temos vários caminhos. Então, a própria UENF é o berço de diversidade na pós-graduação. Então, a gente tem egressos que são professores, o Arthur é professor da Universidade Federal do Piauí, o Jardel da Universidade Federal do Maranhão. Temos muitos. Tem outro rapaz também, que está em outra empresa privada, não recordo o nome dele. Então, aqui eu já consegui falar 5 pessoas que estão em empresas privadas. Então, assim, a gente tem que abrir o nosso leque e se identificar. A estabilidade vai de cada profissional. Sim, a gente conhece essa realidade de estabilidade na empresa, na instituição pública, mas a privada também te dá. Então, eu vi isso com os primeiros amigos que foram entrando, egressos, e também da minha universidade no Piauí, algumas pessoas são, há quase 20 anos, profissionais, colaboradores de empresas privadas. Então, assim, a gente tem que tentar ser o melhor e tentar fazer o melhor, porque preparados nós estamos. A gente tem a pós-graduação, que é um diferencial, e a gente está numa das melhores universidades. Então, vamos aplicar para aquilo que a gente se identifica e não ter medo. Eu ficava com muito medo e frustrada. Poxa, eu tenho que aplicar, eu preciso de tal do Instituto Federal, da universidade. E depois me deu um estalo, Lígia, olha aqui, olha o perfil das pessoas que entraram. Por que você não volta a aplicar? Então, para mim, tudo tem o seu momento. Então, quando eu resolvi acordar novamente, eu fui aplicando e eu fiz entrevista para 4 empresas. 4 empresas. Então, a primeira que me respondeu, eu entrei. Então, e as outras, eu nunca, das 4 que eu apliquei por último, 2 me chamaram para entrevista. Então, é saber se preparar, e isso a gente já está com o caminho andado, e se identificar com a vaga e com aquilo que você quer para sua vida. Então, a estabilidade, ela vem tanto financeira quanto emocional. Então, não adianta você, eu quero passar no concurso, mas se aquilo não for o que você quer, você não vai ter estabilidade emocional. Então, você tem que ver o que você quer para sua vida. Porque preparado, eu falo novamente, preparado a gente tem uma bagagem, tanto eu quanto vocês,
isso a gente não pode deixar de lado e nem desmerecer. Muito bom. Lígia, e para finalizar, eu tenho mais uma última questão. Eu gostaria de saber que dicas você poderia deixar para os estudantes que pretendem, sabe, que estão aí querendo ingressar na iniciativa privada. Lígia, ser buyer é bom, né? Ser vai é bom. Então, a dica que eu dou é todos os editais, os job descriptions de cada empresa, você lê atentamente. Porque na minha vaga, eu lembro que é tudo muito dinâmico, tá lá. O que esperamos de você, o que você, o que você vai exercer, critérios essenciais, critérios que são diferenciais. Tudo isso você vai separando, vai estudando, estudar sobre a empresa, estudar sobre a aplicação, a cultura que você vai trabalhar, todo esse conjunto. E, de preferência, eu fiz assim, sempre ia para as empresas, eu sempre aplicava para aquilo que eu poderia estudar em conjunto. Então, uma empresa está trabalhando com milho, eu aplicava para outra que também trabalhava com milho. Soja, com soja. Porque assim, eu queria me dedicar, me preparar, e eu estudei. Eu inclusive tenho um caderno de anotações aqui. Então, a minha dica é: estuda sobre a empresa, ela vai de encontro com os seus princípios? Ok. A vaga é aquilo que você se sente confortável de exercer? Ok. Então, vamos continuar com as próximas etapas. Então, assim como todo edital, você tem que ler, ver se você se encaixa e aplicar. Então, essa é a minha dica sempre. Ver se você se sente confortável profissionalmente e se você vai se sentir feliz naquela vaga para exercer, crescer dentro da empresa. E essa é a minha dica, gente. Ok, então, Lígia, mais uma vez eu agradeço pelo aceite do convite e aqui nós encerramos mais um episódio do Diploidcast. Eu agradeço vocês terem feito o convite e eu consegui passar a mensagem para estudantes, profissionais. Eu tenho muita gratidão por esse grupo que vocês são, porque um dia eu já fiz parte e continuem com esse trabalho. É muito bonito, é muito essencial para muitas pessoas, tá bom? Muito E obrigada esse pelo grupo convite. tem orgulho de ter você como passagem. A Ah, única do Piauí que agora come cuscuz com hashi. Brincadeira.